Bem, pessoal, isso aqui é uma aula sobre a carga de fluido refrigerante em um freezer vertical através do manômetro analógico. Então, vou realizar essa carga aqui através da pressão. Não vou fazer com a balança, eu tenho a balança aqui, mas vocês vão aprender agora a realizar a carga somente com o manômetro e através do fluido refrigerante R134A. Então esse freezer já foi feito o processo de evacuação do sistema, bomba de vácuo já está ali, já foi feito a estabilização do vácuo, aguardei 10 minutos, não caiu nada aqui através do meu manômetro analógico e agora chegou o momento de realizar a carga de fluido refrigerante. Eu vou fazer essa carga e monitorar alguns pontos desse equipamento. Eu vou monitorar a temperatura da linha de líquido, temperatura de sucção e a temperatura interna no freezer. Então tenho alguns sensores do meu termômetro Penta adicionado. Esses sensores, pessoal, são apenas para mostrar a vocês quais são as temperaturas que ficarão nessas linhas. Linha de líquido, linha de sucção e internamente no freezer. Você, num procedimento desse, no dia a dia, o ideal é ter um termômetro na parte interna do freezer. Já é o suficiente para você verificar o rendimento do equipamento. Então, agora, para fazer esse procedimento, eu preciso adicionar o fluido refrigerante na forma líquida. Isso porque vai facilitar o processo da carga de fluido refrigerante. Já que eu não tenho a balança, eu não posso adicionar fluido refrigerante demais. Então, primeiro ponto, eu vou adicionar uma certa quantidade do refrigerante em líquido. Então, vou pegar a garrafa, abrir. Ela já foi feito o processo de evacuação também nessa mangueira da garrafa. Então, o vácuo foi realizado através dessa linha do de alta, fazendo então o vácuo por essa mangueira também. Então, não preciso purgar nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir a garrafa, vou virar ela de cabeça para baixo, assim eu estou adicionando na condição de líquido para o compressor e vou liberar para o sistema. Liberando para o sistema uma certa quantidade, eu vou fechar a garrafa e aí vou ter que aguardar um tempo. Esse tempo é necessário para que o fluido refrigerante que eu vou colocar na condição de líquido no compressor evapore antes de eu ligar o compressor. E aí sim vou fazer o complemento da carga de refrigerante na condição gasosa, já que este aqui não é um fluido refrigerante blend, é o R134A. Vamos ao procedimento. Agora é hora de colocar o fluido refrigerante. Lembrando, não vou poder ligar o equipamento nesse momento, ele está em vácuo e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a garrafa de fluido refrigerante, já posso abrir aqui, fluido, já vou deixar na condição de líquido. Garrafa aberta, agora eu vou fazer o seguinte, vou conferir se realmente já está passando aqui pelo meu manômetro. Então o que eu posso fazer? Já que o fluido refrigerante está entrando por esse ponto, olha, pela mangueira do meio, eu posso abrir aqui na alta e vou verificar se vai sair fluido refrigerante, só para conferir que a garrafa realmente está aberta. Prontinho, realmente está aberta a garrafa. E agora, ao fazer a abertura do manômetro de baixa, esse fluido refrigerante vai entrar aqui na linha de serviço. Então, fazer a abertura e colocar apenas um pouco de fluido refrigerante. Depois eu complemento com a carga na condição gasosa. Então, vou adicionar um pouco de líquido. Prontinho, pessoal. Só quebrando o vácuo. Pronto, na condição de líquido. Agora eu preciso aguardar um tempo até que esse fluido refrigerante evapore. Não é preciso você adicionar uma quantidade muito grande, tá bom? Senão você pode acabar colocando em excesso. Quando não se faz com a balança, se faz dessa forma, você adiciona um pouco na condição de líquido, porque senão vai demorar muito se você colocar na forma gasosa. Agora tem que aguardar pelo menos uns 10 minutinhos para que esse fluido refrigerante evapore. Agora eu já posso virar a garrafa na condição gasosa, vou deixar ela aqui preparada e depois de 10 minutinhos vou ligar o compressor. Bem, na hora de liberar o gás, pessoal, para adicionar no equipamento, infelizmente a válvula aqui, ó, agora não libera mais o gás, ó, mesmo que eu aperte até o final, então já fica a importância aí de você ter um material de qualidade, para não surgir esse problema no dia a dia. Então vou ter que fazer o quê? Vou ter que botar outro tipo de válvula aqui para poder fazer a abertura do gás. Nesse caso eu vou utilizar a válvula que eu faço a carga de gás quando é através de balança, através de massa. Então vou utilizar essa válvula aqui, ó. Ela vai acabar sendo um pouquinho mais lenta, mas ela pelo menos já libera aqui o fluido refrigerante. Pronto, conferir aqui se ela está liberando realmente. Vamos lá. Vou abrir aqui o registro, ó, ok. Então a válvula está liberando tranquilamente. Infelizmente essa válvulazinha que vem das garrafas é difícil a gente encontrar às vezes uma de qualidade, hein? Vou agora fazer a substituição, trocar, vou adicionar essa válvulazinha agora para poder colocar a carga de gás
nesse equipamento. Pronto, já adicionado. Vou ter que purgar agora a mangueira, não tem jeito. A mangueira agora já foi contaminada com oxigênio. Pronto, pessoal, já purguei, já foi o suficiente. Aberto aqui o registro e agora eu vou dar a carga da forma gasosa. Vejam só, agora eu vou fazer o complemento. Depois que você já deu aquela carga inicial da forma líquida, passou 10 minutos, o compressor já está protegido, não vai ter o risco de golpe de líquido. Agora eu posso ligar o compressor e vou monitorar a pressão, nesse caso, e também a corrente. Eu vou colocar nesse equipamento uma pressão de 9 a 10 PSI. Vai ficar numa temperatura de evaporação de menos 15 graus Celsius. Então, essa é a faixa que nós utilizamos para poder colocar carga de fluido refrigerante quando o equipamento é por placa fria, convecção natural, né, na parte do evaporador, e com condensador a ar. Condensador aqui, ó, também convecção natural. Então, lembre-se, menos 15 PSI, independente do fluido refrigerante. Vou ligar o compressor. Esse meu controlador aqui, ele vai dar um tempo de 15 segundos. É o retardo que eu coloquei como energização. Após 15 segundos, vai ligar. Enquanto isso, deixa eu pegar o multímetro. Vou monitorar aqui a corrente do compressor. O compressor já partiu. Agora eu vou ficar monitorando aqui a corrente de funcionamento. Pressão agora. Deixa eu mostrar aqui. A pressão agora está em vácuo e vou adicionando carga de fluido refrigerante até ficar com mais ou menos 9 PSI. Agora aqui eu vou adicionando a carga de fluido refrigerante da forma gasosa. Eu posso até colocar um pouquinho da forma líquido, só que dessa forma aqui, ó, pessoal, não pode ser muito. Deu uma giradinha, pronto, já foi a quantidade de líquido, olha só. Pronto, e aí eu posso fechar aqui. Não posso ficar adicionando líquido direto ou irá quebrar o compressor. Isso tem que ser rápido, tá, pessoal? Não pode demorar muito, porque conforme a temperatura vai baixando na parte interna do freezer, essa pressão também tende a baixar. Então, isso aqui tem que ser de forma rápida, ó, mais ou menos 5 PSI. Então, vou adicionar aqui mais ou menos 9 PSI. Ó, vejam que eu dou uma leve virada com a garrafa e pronto. Fecho. Vamos monitorar agora qual é a pressão. Pressão está baixa ainda. Monitorando sempre também a temperatura de sucção e o aquecimento da grade. A grade agora está quentinha, mas aqui ainda não está morno até o final. Pronto. Nesse momento, você vai perceber que a garrafa vai começar a ficar gelada. Então, a garrafa começou a ficar gelada e você vai adicionando a carga de fluido. Verifique também a temperatura do filtro. A tendência é o filtro ficar morninho, não ficar quente nem ficar a temperatura ambiente, ficar um pouquinho acima da temperatura ambiente. Verificar a pressão agora. É só estabilizando aqui em quase 10 PSI, 8 PSI, só, quase 8 PSI, pessoal. E agora eu vou fazer o seguinte, vou completar mais um pouquinho e aguardar o equipamento ficar em funcionamento, sempre verificando a temperatura da grade, temperatura do filtro e temperatura da linha de sucção. Verificar agora quanto ficou. Olha aqui. Em torno de 8, um pouquinho mais de 8 PSI. E agora aguardar o equipamento ficar em funcionamento e, se necessário, eu faço um complemento da carga de fluido refrigerante. Olhando agora a temperatura no meu termômetro, como é que está as temperaturas nesse equipamento. Vou verificar como é que está a temperatura. Sensor 1 é o sensor que está junto com o sensor de temperatura do equipamento ali, ó. 24.8 e aqui mostrando 23.3. Então, ó, já tem uma diferença entre aquele meu sensor e esse meu sensor. Então, depois eu vou configurar o offset daquele sensor ali, ó, porque eu coloquei na mesma posição. O meu sensor 1 do Penta está na mesma posição que o sensor do meu controlador. Então, depois vou ajustar o offset daquele sensor. Vamos verificar agora. Sensor 2 está dentro do freezer também. Sensor 3 também. Aqui o sensor 4
é a temperatura da linha de líquido e o sensor 5 é a temperatura da linha de sucção. Aguardar o equipamento ficar em funcionamento, verificar como é que está a parte interna e, se necessário, faço a adição de mais carga de fluido refrigerante. Temperatura no mesmo ponto que está o sensor do termômetro, 23 graus, baixando, 20 graus em um outro ponto do equipamento, na parte mais acima. E aqui, esse aqui é o sensor número 3. Sensor número 3, temperatura ambiente. Temperatura ambiente, deixa o equipamento ficar em funcionamento e monitorando. Temperatura de sucção, monitorando tudo e aguardar uns 10 minutos para depois fazer uma nova leitura. E nesse momento de espera em que o equipamento vai ficar em funcionamento, aguardar uns 10 minutos para que ele comece a refrigerar a parte interna e a gente ter a noção exata do funcionamento, é o momento que a gente começa a recolher as ferramentas que não vão mais ser usadas. Então, a gente aproveita esse tempinho para começar a recolher as ferramentas. Freezer em funcionamento alguns minutinhos, vamos ver como é que está aqui a pressão. Pressão de sucção, uma faixa aí de 9 PSI, entre 9 a 10 PSI. Aqui é a temperatura externa, no caso, sensor 3, temperatura externa, temperatura de sucção. Temperatura do sensor 1, a temperatura interna. Equipamento já 14 graus em um ponto. Sensor 3, a temperatura ambiente. Temperatura da linha de líquido e temperatura da linha de sucção. Então, agora aguardar o equipamento ficar em funcionamento mais um tempinho e monitorar o seu rendimento. É claro, lembrando de ficar monitorando a corrente elétrica. A corrente elétrica é normal ficar abaixo da etiqueta, pessoal, tá? Etiqueta desse equipamento, vou mostrar aqui, ó, corrente elétrica de 1.9 é o que indica a etiqueta e ele está aqui, ó, 1.7, 1.6, é normal a corrente elétrica ficar um pouco abaixo da nominal indicado na etiqueta do equipamento, tá bom? E agora, após mais ou menos 10 minutos em funcionamento, na verdade passou até um pouquinho mais, foram 12 minutos em funcionamento do equipamento, a situação que a gente tem é essa: a temperatura interna menos 6.1, marcando pelo controlador. Pressão, vou mostrar aqui a vocês, é a corrente elétrica. É importante que nesse tempo de espera, que o equipamento comece a dar um rendimento, você não abra a porta do freezer, porque quanto mais alta a temperatura interna, mais alta será a pressão aqui de funcionamento. Então a pressão e temperatura andam junto. No freezer, isso vai ficar muito nítido, então conforme a temperatura interna vai baixando, a pressão de funcionamento também. Por isso é tão importante fazer essa carga com o equipamento com a temperatura ambiente. Tá bom? Se o equipamento já estiver gelado, com formação de gelo nas placas, o mais indicado é fazer através de massa. É possível fazer também através da pressão, mas acaba dando um trabalhinho ainda maior. Por quê? A pressão aqui vai fugir desse padrão de 10 PSI, 9 a 10 PSI, porque vai depender da temperatura interna. E aí no equipamento que já está com a placa fria gelada, você não tem mais essa pressão aqui de 9 a 10 PSI como referência no momento da carga. Vamos dar uma olhada agora como é que está a placa fria do equipamento e os valores aqui de pressão, corrente, temperatura e muito mais. E vamos ver agora a pressão do compressor. Vamos lá, essa aqui é a pressão de sucção. Ela está aqui com mais ou menos 2 PSI. Pressão de sucção, após 12 minutos de funcionamento, 2 PSI. A corrente elétrica aqui está com 1.4, 1.3, lembrando que a corrente sempre fica um pouco abaixo da corrente nominal indicada na placa do equipamento. Vamos ver agora como é que está a temperatura da linha de sucção. Linha de sucção sem nenhuma formação de gelo, sem nenhum congelamento, mas já tendo uma pequena condensação aqui, indicando que está com a temperatura mais baixa do que a temperatura ambiente. Vamos lá ver aqui a temperatura de sucção, no caso sensor 5. Sensor 1 é a temperatura interna, no mesmo ponto que está o do controlador. Sensor 2 é a temperatura interna. Sensor 3 é a temperatura aqui do ambiente. Esse aqui é o sensor 3. Sensor 4, isso aqui é a temperatura da linha de líquido, marcando 41.9, que é o sensor que eu instalei logo antes do filtro, sensor 4. Então, temperatura da linha de líquido, ali ó, antes do filtro, marcando 42 graus Celsius.
Isso após, deve ter uns 15 minutos agora. E a temperatura da linha de sucção marcando 11,8, que é esse sensor que está inserido aqui na linha de sucção, onde chegar ao compressor. Vamos ver agora a parte interna do equipamento. Está com formação de gelo até a última placa fria. Normalmente, após esse procedimento, eu já faço a retirada dos meus componentes e já a saída do cliente. Vamos lá. Olha os vapores saindo, tudo perfeito, gelando bem aqui o equipamento. Vamos ver até a última placa aqui, ó. Formação de gelo. Opa, olha lá, pessoal. Formando gelo até ali, ó. A última placa fria, olha só. Então tá tudo ok, equipamento rendendo até a última placa fria. Então o equipamento está ok. Num caso como esse, eu já sairia do cliente, já deixaria o equipamento em funcionamento. Linha de retorno não está tendo congelamento nesse ponto. Então é sinal de que não vai ter congelamento com indicação de excesso de fluido refrigerante. Nesse caso, eu já liberaria o equipamento para o cliente, já deixaria em funcionamento. Mas nesse caso, o equipamento vai ficar ainda em teste. E vejam só, pessoal, o que acontece após fazer a abertura do equipamento. A pressão aqui que estava em torno de 2 PSI, ó, já subiu para 5 PSI, mais ou menos. 5 a 6 PSI aqui no manômetro. Isso porque a temperatura interna subiu no freezer. Então, conforme a temperatura sobe, internamente a pressão de sucção também. Pressão de sucção aqui marcando um pouco mais de 5 PSI. Temperatura que antes estava negativa já subiu, agora já está baixando novamente. Temperatura de sucção marcando 18 ponto alguma coisa, subiu também. Daqui a pouco vai começar a baixar. Vamos ver aqui a temperatura, vamos lá, interna, sensor 1. Isso aqui é o mesmo sensor que está o do controlador, 2.5. Sensor 2 também internamente no freezer. Sensor 3, temperatura ambiente. Sensor 4, a temperatura da linha de líquido. Houve também um aumento na temperatura da linha de líquido, que antes estava em 39 graus, aquele sensor. E agora, temperatura da linha de sucção. Também subiu a temperatura da linha de sucção. Então, conforme faz a abertura do equipamento, você vai ter um aumento, não só na pressão de sucção, nas temperaturas e também um aumento da corrente elétrica em funcionamento. Que é maior carga térmica, você vai ter aqui um aumento também da corrente elétrica. Muito pequeno, mas vai ter um aumento. Olha só, 1.5, chegando aí a 1.6. Isso por causa da abertura da porta. Nesse caso, eu já liberaria o equipamento para o cliente, já que eu não tenho nenhum tipo de retorno congelando aqui na linha de sucção. Ele está refrigerando até a última placa fria, baixando bem a temperatura. O equipamento já daria como completo, terminado a carga de fluido nesse equipamento através da pressão.